O tema da nossa ministração hoje é peixes ou homens. Diga comigo, peixes ou homens. Eu estava buscando no Senhor, estudando algumas coisas, e apareceu para mim algo que me despertou a buscar mais sobre esse tema. E como Deus é sempre misericordioso, quando nós queremos cavar, Ele sempre tem o que nos mostrar. E eu queria repartir com vocês. Abra comigo em Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 23. É uma passagem bem conhecida, mas eu quero ler com vocês. Vou começar. Então, Jesus foi levado pelo Espírito, esse Espírito é o Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado não por Deus, mas pelo diabo, que é o tentador. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa. Diga comigo, o diabo levou à cidade santa. Pois é, irmão. Às vezes a gente acha que o diabo não chega perto de algumas coisas, né? A gente tem esse misticismo. Não, mas foi o diabo que levou Jesus lá na cidade santa. É muita ousadia, mas foi ele que levou. Levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele, diga comigo, só a Ele, preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. O diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Irmão, tem coisas que nós não estamos sendo servidos porque o diabo ainda está presente. Tem coisas que nós já poderíamos estar recebendo, mas o diabo ainda é presente. O diabo o deixou, vieram os anjos e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou, parece que a Bíblia se perde e começa uma história no meio do caminho aqui. Mas vamos seguindo. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, diga comigo, daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu, diga, Jesus viu. Ele está sempre vendo, irmão. Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão, André. Eles estavam, diga comigo, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Entende-se então que pescador lança rede ao mar, né? Ficou claro. Eles estavam lançando rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores. Redundante. Porque se ele já era pescador, já era pescador. Mas ele acrescenta, de homens. Mas diga, continua sendo pescador. A habilidade que está em evidência é pescador. Amém, irmão? Vocês estão comigo? No mesmo instante, eles deixaram as suas redes. Ontem, amanhã ou hoje, no mesmo instante? No mesmo instante, agora. Ouviram e disseram sim. No mesmo instante,
eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros. Diga, Jesus viu de novo, porque ele está sempre vendo. Viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Ou seja, quem está se preparando ou preparando rede também é pescador, ainda que nesses aqui não estavam lançando a rede. Os que estavam lançando estava mais evidente. Os que estão se preparando da mesma forma foram convidados para a mesma função. Deixa eu achar. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Pai, essa é a tua palavra. Eu creio que ela é soberana, é eficaz, é poderosa, é pão para o faminto, é água para o sedento. Nós temos, Pai, sempre a expectativa de que o Senhor possa nos acrescentar, corrigir. Nós estamos aqui, Pai, porque sabemos que é o melhor lugar para estar quando queremos ser transformados, quando queremos ser direcionados. E não há, Pai, outro, a não ser o Senhor, que possa fazer essas coisas em nós. Nada podemos fazer se do céu não for feito, e nós sabemos que é o Senhor quem tem um controle. Por isso nos rendemos, liberamos esse lugar para que os teus feitos, a tua palavra, nos sirva, nos alcance, nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Você diz amém? Graças a Deus. Vocês estão vivos, irmãos? A palavra, fica claro que o Senhor, ele, depois de ter chamado esses que ele viu, conhecendo a habilidade dele, a palavra fala que ele visitou as sinagogas deles, naquela região, pregando sobre o reino. Logo eu entendo que isso era uma região de pescadores. Ele começou a falar coisas para pescadores poder entender. É muito interessante porque o Senhor, ele sempre fala comigo e com você na linguagem que nós possamos entender. Ele nunca fala, irmão, de uma forma que a gente não vai conseguir chegar no que ele quer. Ele vai, de uma certa forma, talvez, nos chamar a atenção para algo que nós estamos desprezando, mas não que não possamos compreender. Eu vou dizer de novo. Tem coisas que nós julgamos ser muito difícil fazer ou porque nós não entendemos, mas eu creio, pelo texto que nós estamos lendo, que ele fala em uma linguagem capaz que possamos entender. Ele começa chamando homens, dizendo, eu quero vos fazer pescadores. Mas eles poderiam retrucar dizendo, nós somos pescadores, porque Jesus sabia que era, estava em uma vila de pescadores, mas ele diz, não de peixes, mas de homens. Eu penso que aqui saltou ao coração deles algo, como assim? Porque eu conheço de pesca, mas não sei e nunca vi ninguém pescando homem. Esse chamado combinou com a habilidade e o dom que aqueles homens tinham e dominavam. Normalmente, irmão, nós desprezamos o dom e as habilidades que Deus nos dá. Talvez, penso eu, que em um determinado momento, coisas que nós fazemos e vamos fazer por um tempo em Jesus, talvez precisem ser substituídas por outras. Mas, no início, ele nos encontra de uma forma dentro da nossa capacidade de compreender, da nossa capacidade de servir, da nossa capacidade de mover-se. E depois disso, é que ele pode nos migrar para outras áreas. Ele não vai nos chamar, irmão, em algo que eu não consiga entender, que eu nunca ouvi, que eu não possa despertado, ou algo que venha a realmente gerar um desejo de segui-lo, irmão. Não faz sentido. É a mesma coisa que uma pessoa está precisando de recursos e ela precisa de um emprego. E você diz, olha, eu tenho um emprego para você, mas é um emprego não remunerável. Não faz sentido. Porque a pessoa ela tem um alvo. E para você ser assertivo naquilo que a pessoa precisa, você tem que chamá-la dentro dessa necessidade.
para que ela se abra e a partir disso eu consiga acessar aquilo que eu quero. Eu dou para ela a condição de entender, a condição do que ela precisa. Depois disso, depois de alcançar esse lugar, eu consigo acessar fontes mais profundas. E foi isso que Jesus fez com eles, dizendo: vem, segue. Vou fazer você de pescador. Se eles fossem soberbos, irmão, e Jesus ele não chamou qualquer um. Quando a gente vai estudar quem eram essas pessoas, eram pessoas de relevância no ramo da pesca naquele local. Era como se ele tivesse chegado, irmão, nos melhores. É a mesma coisa que você está caminhando na rua e por coincidência talvez você não saiba e encontra com o Neymar e diz assim: vem que eu vou te ensinar a jogar bola. Era como se ele estivesse falando para alguém muito bom, de algo que ele domina, mas aquilo despertou ele, porque fugiu daquilo que ele dominava, queimou no coração dele aquilo. E às vezes é assim, não sei se com você ou comigo, estamos esperando uma resposta do Senhor e dentro daquilo que estamos fazendo, vivendo ou conhecemos, sobe algo no nosso coração e aquilo nos alegra. E nos desperta aí um pouco mais em Jesus naquilo. E em pouco tempo nós chegamos na resposta que queríamos. Mas entenda que o fim não é a resposta que queremos. É quando nós temos a resposta que queremos, é que começa na verdade a caminhada. Nós estamos desesperados para chegar na resposta. Mas a resposta é a porta que se abre para o início de muitas coisas. Tem pessoas que descansam na resposta. A resposta, na verdade, precisa nos colocar no caminho de Jesus. É como foi falado aqui, nós estamos buscando milagre. Não é que milagre ele não seja maravilhoso de viver ou não devemos gerar essa expectativa. Não, muito pelo contrário, é bom, mas não é o fim. Ele, na verdade, ele vem para um momento de despertamento que, se bem entendido e bem recebido, nos coloca em um novo nível de caminhada com o Senhor. Não é o fim, é o começo. Ontem ouvimos uma ministração, irmão. Inclusive, eu coloquei o link no grupo da igreja. Acredito que deve estar no YouTube. Quem não ouviu, vale a pena ouvir. Mas a palavra que o pastor Oséias trouxe, irmão, pode não ter servido para muita gente, mas era exatamente o que eu precisava ouvir. E Deus fala de uma forma que a gente entende. Sabe quando você não precisa fazer muito esforço? Talvez a palavra que você pediu ao Senhor em casa, a pregação todinha eu posso estar falando e você buscando ali no Senhor com expectativa, e eu vou te dar a resposta dentro da palavra que você está precisando ouvir e entender. Por quê? Não sou eu, irmão, é o Senhor. Abra um parênteses mais uma vez. A menina de ontem, quando eu cheguei, Susan já tinha expulsado o demônio. E quando a gente chegava, conversava, você percebia que o demônio saía e voltava. Saía e voltava. Por conhecer um pouquinho disso, o nível de ferida, de trauma, a porta está tão escancarada para o que Satanás tem para fazer e sabe que é destruir, que você começa a entender que não tem como ela ter acumulado aquilo tudo sozinho. Aí eu me afastei um pouco, perguntei à mãe, vendo a mãe em desespero, e comecei a ministrar para ela. E fiz uma única pergunta: se você tiver a possibilidade de em você consertar coisas para ajudar a sua filha, você toparia ela sim? Eu disse: qual é o seu maior desespero? É de vê-la nessa situação ou lembrar de você na mesma situação? Aí ela começou a chorar. Porque, na verdade, não é que ela não queria que a filha dela estivesse livre daquilo. Mas o maior desespero dela é que parece que aquele fantasma que ela fugiu a vida dela todinha, apareceu de novo para ela, mas não mais com ela. Agora na filha dela. Nas mesmas coisas. E eu comecei a falar da palavra para ela. E conseguimos sair de lá, ela com o coração alegre, animado, entendendo que ela não precisa acreditar nas mentiras de Satanás. Tem um plano de Deus para aquilo. Ela pode viver o melhor de Deus. Às vezes nós estamos desesperados querendo resolver coisas dentro de casa, na família, mas que desrespeitam um pouco mais a nós olharmos para a gente. Temos argumentos, falamos tanto, mas às vezes é sobre nós primeiro. Coisas que ancoram dentro da família,
E que a gente fica querendo resolver nos outros, mas é necessário resolver em si primeiro. Eu já dei esse exemplo aqui umas vezes falando sobre libertação e caminhamos um pouquinho em um local específico só com isso. E eu nunca tinha visto manifestação demoníaca, até que um dia aconteceu. Depois entendeu-se por quê. Abra um parênteses, não é que não possa, mas toda manifestação é uma denúncia. Ela vem para trazer um adendo para que a gente preste atenção. Ou aquilo vai trazer relevância para o reino de Deus, ou na verdade está denunciando que o reino das trevas tem muito espaço naquilo dali. Deus pode permitir uma pessoa cair endemoniada? Sim. Quer ver uma ministração que bota o povo no lugar? É um demônio manifestar. As pessoas entendem que o reino espiritual é real. As pessoas veem aquela situação e ficam impactadas. E isso faz com que elas tenham uma decisão de maior responsabilidade por não querer que aquilo aconteça com ela. Então seria bem-vindo, sim ou não? Sim. Mas nós entendemos que se tem autoridade no lugar, Satanás não se manifesta para bagunçar. A não ser que Deus permita com um propósito, ou que ele tenha muito espaço para fazer a bagunça. E dentro desse contexto, nós estávamos atendendo pessoas, e eram muitas pessoas que eram atendidas. Para você ter ideia, o evento começa na segunda-feira à noite e termina na sexta-feira até meio-dia, por ali. E, em média, 240 pessoas passam por aconselhamento, com ênfase em libertação. Onde, no máximo, 40 pastores se desdobram para atender tudo isso. E aí entende-se que cada atendimento vai levar, em média, 1h30, 2 horas, para que ele seja bem ouvido, para que a gente consiga compreender algumas coisas. Não se resolve tudo, mas os principais pontos a gente consegue ir trabalhando. E nesse atendimento, um pastor estava atendendo em uma sala do lado, eu estava em outra, e outro em outro. E do nada nós escutamos um urro muito grande. Irmão, aquele urro que você entende quem chegou no lugar. E na mesma hora o pastor abre a porta e diz: pastor, você pode me ajudar? O cara que eu estava atendendo, querendo correr, eu disse: não levanta não, fica aí, irmão. Você está com medo de quê? Ele: e o que é que está acontecendo, pastor? Eu disse: o diabo pegou o irmão. Corre não, varão. Fica aí, está tudo sossegado, fica em paz. E eu fui para lá conversar com o pastor. Eu disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: rapaz, eu estava atendendo ele. Ele aguentou, ele conversou, ele participou de todo o aconselhamento, de toda a libertação. Na hora que eu disse: vamos finalizar, e quando ele disse: eu vou te abençoar, o cara manifestou. Vocês, como assim, pastor? O cara está ali na presença. Você viu para onde Satanás levou Jesus? Para o Monte Santo. Ele tem acessos, irmãos. Acessos que ou Deus permite, ou realmente a pessoa permitiu que ele tenha. São legalidades. E eu mandava aquele demônio sair, não saía não, irmão. Ele urrava e dizia: eu não saio. Eu disse: você vai sair em nome de Jesus. Pode sair dele. Ele disse: eu não saio. Eu disse: por que você não sai? Ele disse: porque ele é meu. Eu disse: não, você não morreu por ele. Quem morreu por ele foi Jesus. Ele foi comprado. Eu dou uma ordem, saia dele. Aí o cara caiu. Pum. O que eu não sabia é que na mesma hora, a mãe dele estava sendo atendida também. E o demônio saiu da criança. E pegou a mãe. E ela endemoniou onde estava. Aí a gente começa a entender que tem coisas, irmãos, que nós desprezamos. Mas o reino espiritual não. E o que é? Linhagem. Sangue. Família. Por isso que requer muita renúncia, muito conhecimento sobre a nossa história. Nós chegamos no Evangelho e queremos conhecer muito a Bíblia. É louvável, necessário. Mas não vai dar para você conhecer muito do Evangelho e pouco de você. Vai chegar um momento que você vai começar a ser roubado. Pelo fato de que você vai olhar: mas a palavra me garante, porque eu não tenho. Busque informação sobre a sua história. E resumindo, para voltar para a ministração. A avó, ou seja, a mãe da mãe dele, enquanto ele era criança, no berço, ela trazia terra de cemitério e colocava no berço ao redor da criança e consagrou aquela criança.
Se ela faz isso com o neto, você acha que ela fez isso com a mãe, com a filha? Sim ou não? É possível. É possível. Aí você entende por que Satanás disse, ele é meu, porque ele foi entregue. Ô pastor, mas quem era esse jovem? Era um jovem que tinha aceitado Jesus, que estava na igreja. Logo, eu quero te despertar uma coisa, irmão, apenas fazer uma confissão de eu aceito Jesus, sem que isso transforme a sua vida, sem que isso mude as suas práticas, nada aconteceu. Aquilo que a Satanás foi dado, ainda está na mão dele. Quando nós acessamos o reino da luz pelo sangue de Jesus, a partir daí é que nós começamos a fazer o que deve ser feito. Conquistar os territórios que geracionalmente, na nossa família, foram tomados por Satanás. E dizer, a partir de agora não, retira-se. Porque agora é chegado o reino da luz. E você começa a estabelecer naquele perímetro familiar, a partir de você, a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos entender, para que eu possa continuar naquilo que eu me proponho a dividir com os irmãos. Porque Jesus diz, siga-me e lhe fareis pescador de homens. Ou seja, se é de homens, diga comigo, não mais de peixe. Ele não anula quem eles eram ou o que eles faziam, mas ele está colocando um adendo, dizendo, não vai ser mais de peixe. Se me seguir, será pescador de homens. Eu vou te apresentar o que é. Agora, precisa seguir, irmão. Evangelho, a partir de Jesus, ele precisa de um passo a passo, contínuo, dinâmico, para entender o que ele começou a falar a partir do momento do venha para o reino. Nós entramos no reino e paramos, estacionamos. Fazemos o que nós entendemos, confessa, se arrepende. E a Bíblia fala que é aquele que se arrepende, mas também tem o e deixa, alcança a misericórdia. Tem gente que se arrepende, mas não deixa. Tem gente que se arrepende, mas não muda. Tem gente que se arrepende e não anda, não segue as ordenanças de Cristo, não segue os seus ensinamentos. Logo, ele ficou estacionado na porta, e aquele que está estacionado na porta, eu preciso te desafiar a crer. Satanás, da mesma forma que chegou no Monte Santo, que em determinado momento, pela permissão de Deus, apareceu no céu, na causa de Jó, ele também pode chegar na porta onde você está na dúvida e te tirar de lá. Se chegou na porta, entra, segue Jesus. Entenda que o que está proposto não é religião, é algo mais profundo, é sobre vida e morte. Não ache, irmão, que Satanás vai mudar o ministério dele. Não vai. E o pior, irmão, tem gente que nós olhamos e entendemos pelas práticas no mundo que estão nas trevas. Mas tem gente que dá um passo para a fé, para sem prosseguir, não continua, que ela mesma entra em confusão, porque ela diz, eu já aceitei Jesus, eu já sou cristão. Mas no fundo, você olha e sabe que não é. Por quê? Porque está faltando fruto. Se nós conseguimos enxergar, você acha que Satanás não? Por que eu estou falando isso, pastor? Porque o pastor daquelas meninas, daquelas jovens, para Susa foi apresentado que era um crente. Mas o pastor me chamou do lado e disse assim, pastor, não são. O pastor, uma pessoa tem como afirmar isso? Talvez não muitos. Mas aqueles que se relacionam espiritualmente sabem quem é ou não. Como? Pela prática. Pelo fruto, pela renúncia, pela entrega, pela forma de falar, pela forma de escolher, pela forma de tantas coisas que possam ser vistas. É bem verdade que tem pessoas que já decidiram, estão caminhando, estão lutando com algumas coisas. Mas você também percebe quem está lutando, quem está se arrependendo, quem não aceita mais aquela condição ainda que é, e volta e faz, mas está lutando. Não está mais apática a situação. Mas quando uma pessoa está parada, você sabe, ela só está se enganando. A prova disso, Satanás está presente. O que está na vida da pessoa são evidências do ministério de Satanás. Morte, roubo, destruição.
E isso nós precisamos ter um coração tranquilo para aceitar, irmão, porque na verdade não sou eu, é o reino. E é o reino que nós queremos fazer parte, mas não só dizer, e sim se tornar participante, com convicção, não apenas para falar para os outros, inclusive para que quando nós não falemos, os outros saibam. Porque se ainda estamos presos para ser conhecido, ou fazer com que as pessoas saibam por aquilo que eu digo, irmão, nós estamos longe de onde devemos chegar. Eu penso que nós estamos muito perto daquilo que Deus espera, é quando nós não estamos falando, mas as pessoas estão falando de nós. É quando as pessoas começam a falar do seu ministério, da sua escolha, da sua conduta. É quando as pessoas começam a entrar em paranoia e dizer assim, rapaz, aconteceu alguma coisa, porque o cara mudou. Ela mudou. Só quem está aqui, diga amém. Então, se eles já eram pescadores, Jesus sabia, e não despreza, porque os chama na mesma habilidade e capacidade, é porque no momento, irmão, o que eu penso é que o que eles estavam utilizando e era bom, era algo muito maior do que o que eles imaginavam. Eles eram bons no que faziam, porque denunciava a proposta de Deus para aqueles homens. Irmãos, tem gente que é bom no que faz, mas está apenas satisfeito com isso que faz. Mas, na verdade, Deus está demonstrando essa capacidade, essa habilidade para algo maior para o reino. E a pessoa não enxerga. Irmão, tem gente que chega no ambiente, tem uma capacidade de comunicação, de incluir pessoas, de se envolver, de fazer, de entrega. Irmão, isso não é da pessoa. Não é apenas para aquilo. Tem uma denúncia de coisas maiores. E muito mais, de que Deus tem interesse nisso. Mas a pessoa fica só nisso, limitada, e não se expande para o que Deus tem. Não consegue despertar. Por quê? Porque os tapinhas nas costas, às vezes, é melhor do que eu venho que eu vou te mostrar o que você não conhece. Aí a pessoa fica onde ela domina. Porque ela tem medo do que ela não conhece. Ela tem medo de ouvir coisas que vão desafiá-la. A tornar uma pessoa que vai exigir dela coisas que ela vai precisar aprender a fazer. Então ela fica onde ela já domina no que faz. Posso ouvir um amém, irmão? Está um silêncio hoje aqui, mas nós vamos continuar no silêncio. É bom pregar no silêncio às vezes. Aleluia. Por que eu digo isso? Você já percebeu que tem pessoas que são pastores e nem sabe que são? Quem tem um pouquinho de discernimento espiritual, você vai perceber, irmão. Tem gente que denuncia um chamado pastoral sem nunca ter subido no púlpito. É impressionante. A capacidade de abraçar, de cuidar, o dom de atração, as pessoas são atraídas a ela. Agora ela pode ser um pastor inoperante. Porque ela pode estar satisfeita apenas com os aplausos, com as pessoas buscando, e ela... Eu falei isso aqui no domingo passado, foi domingo? Não, que não preguei domingo, eu nem lembro quando foi que eu falei sobre... Na quinta, quando eu agradeci a pessoas. E agradeci a um homem que eu não conheço, mas me serviu, e eu disse, é impressionante como o cara tem todas as habilidades e capacidades do reino. Mas ele não entendeu ainda. Nem perto de Jesus ele chegou. Mas está funcionando. Servindo, ajudando, se importando, tomando as dores. Não sossegue enquanto não resolve. Quando você vê isso em uma pessoa, irmão, você vê que é uma habilidade que o próprio Deus deu. Por quê? Normalmente um pastor, ele vai torcer mais por algo na vida da pessoa do que a própria pessoa. Ele vai acreditar mais na pessoa do que a própria pessoa. Ele vai se esforçar mais pela pessoa do que a própria pessoa. Mas tudo isso tem um limite. Tudo isso tem um limite que o próprio Deus estabelece. E dentro dessas questões, irmãos, de ter, mas não ser, nós estamos deixando não só de viver o melhor de Deus, mas de ajudar pessoas a viverem. Quando nós não mergulhamos, quando nós não ouvimos, quando nós não vamos mais fundo na proposta de Deus para a gente. É o tempo todo, irmão, chamado. Demandas tem o tempo todo. Pessoas estão com conflitos e dificuldades o tempo todo. Hoje nós entendemos quando Jesus diz, os campos estão brancos, está na hora da colheita, cadê os ceifeiros? Cadê aqueles que vão nos ajudar a colher? Cadê aqueles que vão colocar a mão na massa e trabalhar?
Aí quando você olha para uma pessoa e vê a habilidade dela, mas vê que ela está longe daquilo, ela não consegue conceber aquilo dentro do seu coração. Porque os traumas falam mais alto. As suas dores, as suas necessidades, os seus medos. E é por isso que nós precisamos dizer sim e caminhar. Porque enquanto nós caminhamos, nós somos curados e aperfeiçoados automaticamente. Porque a cura que o Senhor opera em mim, não só me alegra, mas mostra que Ele tem poder para fazer. E isso aumenta a minha fé. E isso vai te fazer mais ousado quando chegar para uma pessoa e ouvir com o mesmo problema. E você vai dizer, Ele fez em mim, vai fazer em você. Você começa a funcionar a partir das suas práticas. Mas as práticas é para aqueles que estão caminhando. E caminhar não é frequentar culto, irmão. Caminhar é colocar em prática aquilo que o Senhor nos propõe. Caminhar é você desafiar-se dia após dia daquilo que você entende, até que você esteja funcionando naquilo. Tem pessoas que conversam comigo, e eu digo, não é só você, irmão, eu também estou na luta desde quando eu disse sim. Tem coisas que a batalha é contínua. Porque a necessidade, irmão, ela vem, nos visita, e você sabe que tem outros caminhos que você pode acessar. Mas o Evangelho diz, se quer do reino e quer de Deus, continua aqui. E isso é desafiador. Você não acessar outras coisas que você fazia no tempo passado. Por isso que ele diz, se me seguir para ser pescador de homem, não mais. Diga comigo, não mais. De peixe. Por quê, irmão? Vamos lá. Se o cara está, como aconteceu na pesca maravilhosa, ele está trabalhando, entende que precisa de recursos, tem habilidade, tem capacidade, e Jesus espera exatamente esse ponto se manifestar, do ápice na vida da pessoa. Porque aqui também tem um detalhe, irmão. Ele só chama mesmo assim na convicção, para mostrar para mim e para você, quando você tem algo para dar a ele. Não que ele precise, mas para que se torne um memorial. Para mim, para você, de olhar para trás e dizer assim, não tem como eu voltar atrás. Eu lembro exatamente quando o Senhor, quando eu aceitei no acampamento de jovens, o que aconteceu comigo naquele momento. Irmão, eu tenho como se fosse um registro muito claro na minha mente até hoje, todos os dias. Por quê? Porque toda vez que eu fui convidado por Satanás a negar ou tomar uma decisão contrária, eu não tenho como negar. Eu posso escolher, mas negar não. Eu sei que Deus fez. Posso ouvir um amém, irmão? Por isso que é negar. Quando você nega, não é porque você está na dúvida. Você sabe o que ele fez. Você, por isso que está negando. Negando algo que você sabe. Você sabe, você está dando um não. Mas não é porque você não conhece. Você sabe. Você pode não saber tudo que queira, mas sabe o necessário para permanecer. E dentro desse caminhar, do nós nos tornarmos, insistirmos e não acessar mais coisas, é aqui onde nós vamos vivendo experiências em Deus. Já pensou, o cara precisa de dinheiro, tem o peixe ali a Jesus, na hora do peixe, ele não deixa nem dizer bem assim, vá vender, faça tudo. Irmão, é imediato quando você vai lendo, ele diz assim, na hora que eles puxam, o barco está lá, que está tudo lá, Jesus diz, vem, segue. Ele deixa tudo. Ele deixa tudo. E quando ele precisar, será que ele não poderia dizer, Jesus, espera aí, eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou pescar um pouquinho para poder comprar minhas coisas e pagar minhas coisas. Não, irmão, porque no chamado de Jesus está o que você precisa e o que eu preciso. Quando falta, é porque faltou da nossa parte primeiro. Não da parte dele. É porque nós o acessamos o não mais. Esta é a questão. Quando ele disse não mais, é porque ele tem tudo o que nós precisamos. E aqui começa a nossa caminhada de maturidade. Entender que dentro do convite, tem o que preciso. Vai desafiar? Vai. Mas é interessante também, quando nós insistimos em continuar pensando nesse detalhe, principalmente de Pedro. Porque, deixa eu achar aqui onde é que eu estou, viu? Tá. Quando dizemos sim, alguns exemplos,
O que é que eu poderia colocar como não mais? Não mais Satanás poderá te fazer mal, se você continuar ouvindo o Senhor. Não mais ele nos deixará só. Tem também o não mais roubarás, não mais mentirás. Tem muitos não mais quando nós dizemos sim para o Senhor. Que vai acontecer e vai continuar até que ele volte para nos buscar. Quando eu disse sim para ele, esses não mais, irmão, não são abolidos. Precisam continuar. E toda vez que eu acesso um não mais desse, nós entramos não apenas em desobediência. Nós deixamos de crer na proposta de Jesus para a gente. É que nem a carona, irmão. Você conhece uma pessoa que é pontual, é fiel e marca com você em um lugar para te pegar. Se a pessoa é pontual, ela vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E te pega sempre no mesmo horário. No sábado, você vai chegar 10 minutos depois do horário que ela passa todo dia. E você vai dizer bem assim, não, eu vou ter certeza que o irmão não passou ainda. Irmão, ele já passou. Porque uma pessoa pontual, ela não só é pontual, ela é responsável. Se ela for atrasar, ela vai te dizer. Posso ouvir um amém, irmão? Existe um pacote envolvido em algumas coisas. Mas nós erramos e queremos jogar para o outro a responsabilidade de que naquele dia ele precisava ter se atrasado também, porque eu me atrasei. E desse bolo começa a enganchar tanta coisa. Quando nós não damos por perdido de dizer, eu perdi minha carona, porque eu não cumpri o que estava proposto. Aí nós vamos entendendo que muito do que nós questionamos era apenas necessário reconhecer que erramos, nos arrepender e continuar caminhando. Mas o erro que nós cometemos faz com que nós julguemos ao Senhor, ficamos com raiva de Deus e tomamos outro caminho, querendo que Deus corra atrás da gente. Eu posso ouvir um amém, irmão? Birra, que funcionou por muito tempo dentro de casa, mas no Evangelho não funciona. Birra que funciona com muitas pessoas, em muitas ocasiões de relacionamento, mas no Evangelho não funciona. Porque Deus não é manipulado por ninguém. Nós conseguimos, irmão, muitas coisas com pessoas manipulando, dando justificativas, inventando situações convincentes. E queremos que funcione assim com Deus. Não é sim, sim ou não, não. Ou é verdade, ou é mentira. E pensando nesses não mais, toda vez que um não mais é gerado, automaticamente é gerado um agora serás. Ele não diz não mais faça para não fazer nada. É não mais faça isso para fazer aquilo. Porque o reino é dinâmico, está em movimento. Por que eu quero fortalecer isso aqui também? Porque a pessoa diz, eu não mais faço isso, agora eu sou crente. Mas também não faz mais nada. Posso ouvir um amém, irmão? Não, se é não mais, agora serás alguma coisa. Ele te chamou para uma proposta. Tem uma frase que eu nem sei de onde surgiu isso é antigo, apesar de não ouvirmos muito hoje. Mas dizem que água parada dá o quê? Dengue. Cristão parado dá o quê? Dengo. Diga comigo, dengo. Pode perceber, irmão. Quanto mais parada a pessoa está, mais problema ela acumula, ela gera. Ela termina ficando nesse processo. Por quê? Porque é um ponto de acesso contínuo de Satanás. Muita dúvida, muito questionamento que só vão ser tirados se nós continuarmos caminhando no Senhor. Para frente. Já diz o povo, a fila caminha. Vamos para frente. As dúvidas que eu estou querendo que chegue aqui, elas chegariam. Seriam sanadas se eu estivesse caminhando. Se eu estivesse servindo. Mas nós queremos que todas as dúvidas e respostas venham do púlpito. Às vezes ela vai vir da pessoa com você lavando o banheiro. Na igreja. Varrendo uma coisa. Em situações que nós menos esperamos, irmãos. O Senhor fala. Ele fala exatamente ali. Onde os dois irmãos com o seu pai estavam preparando para trabalhar. Jesus chegou e disse, bora. Às vezes a pessoa está do seu lado. E chega com Jesus do seu lado e diz, bora fazer.
E a gente não faz. Afinal de contas, não foi o pastor, não foi o missionário, não foi o presbítero, não foi o profeta que falou comigo. Quem é você para falar? Quem era Jesus, irmão, para aquele povo ali? Jesus não estava em evidência ainda como nós o conhecemos, estava começando o ministério. Mas alguma coisa, quando ele falou, abalou aquele povo por dentro. E eles continuaram caminhando, e até a morte de Jesus, eles ainda tinham dúvidas, irmãos. Ou seja, dúvidas vão nos visitar constantemente, mas o que é que nós não podemos fazer? Parar. Precisamos continuar. Se temos dúvidas, é continuando que seremos respondidos. Não é parando. Posso ouvir um amém, irmão? Lembra dessa frase. Água parada dá dengue. Cristão parado dá dengo. Então, não mais. Agora serás o quê? Pescador de homens. Serás nova criatura. Serás noiva comprometida. Serás alguém que vive em sim, sim ou não, não. Tem muitos outros serás, irmão. Da mesma forma que o não mais me impossibilita de fazer algo, porque agora eu tenho algo para fazer, é esse serás que eu preciso estar fazendo, irmão. Constantemente, porque não mais faço o que desagrada ao Senhor, agora eu faço o que lhe agrada. Então temos demandas para cumprir, para fazer. Sim ou não, irmão? Agora imagine se precisamos ser noiva comprometida, fiel, e andamos flertando com o mundo. Andamos flertando com propostas do mundo. Mas tem outros serás que diz, sejam santo, como santo é o Senhor. E nós já aprendemos aqui, santidade está diretamente ligada à separação. Separação de quê? Daquilo que desagrada ao Senhor. Simples, para não revolucionar tanto, que a gente diz, e o que é ser santo? Ser separado. Separado de quê? Daquilo que desagrada ao Senhor. E dentro dessa proposta e caminhada, é que nós vamos acessando o que o Senhor tem para a nossa vida. Mas por que peixes ou homens? Abra comigo em João, no capítulo 14, o verso 23. A partir do 23, vamos ler o 23 e o 24. Aleluia, vocês estão aqui? João 14, 23 e 24, a palavra fala, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai, olha só como é interessante, antes de continuar, toda atitude vai trazendo respostas do reino sobre a nossa vida. Se alguém me ama, já seria muito bom. Por quê? Porque está reconhecendo, ou sendo reconhecido por Jesus nisso. Mas vírgula, aí ele diz, ele nos dá um norte de como é que essa pessoa ama. A pessoa que ama, para não ficar enganada, achando se ama ou não, ele diz, guardará a minha palavra. Ele dá um norte. Como é que eu sei se eu amo Jesus? Guardará. Você guarda a palavra de Deus. Consequência disso, meu Pai o amará. A proporção aumentou. Vírgula. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que enviou. Para não ter dúvida. Tem pessoas que estão se esforçando para mostrar que é crente, quando não deveria estar lutando por isso. Deveriam apenas estar sendo. E os outros saberiam. Quando Satanás diz que você não ama nada do Evangelho, por que você aceita isso? Porque talvez você mesmo tenha a resposta de que você não está fazendo nada do que Jesus disse que aqueles que amam fariam. É fácil. Quais são as palavras que ele diz que nós guardaríamos? Eu anotei alguns exemplos também, para a gente saber se guardamos elas, estamos fazendo, né? Ir por todo mundo. Pregar o Evangelho, palavra dele. Outra, quem crê e for batizado, será salvo. As pessoas estão falando, não crê. E botam, eu abro um parênteses, conversando com uma pessoa, disse,
Vocês não vão participar? Não, porque não estamos prontos ainda. Se você é salvo, eu aceitei Jesus. Eu disse, tem certeza? Porque gera uma certa dúvida. Mas a dúvida não é de que ela é salva, é de que ela não tem entendido por completo o que Jesus propôs. Porque se você tem direito de escolha, você tem entendimento que você aceitou Jesus, o mesmo Jesus disse, já que você me aceitou e entrou no reino, para ser salvo, você tem a oportunidade de se batizar, então se batize. Valide isso. É ordenança. É ordenança. E as pessoas vão fazendo separação das coisas que elas querem até a metade, por isso que só tem as coisas pela metade, Jesus. Vai desfrutando de coisas pela metade, porque não cumpre o propósito. A palavra nunca fica a ponto de nos transformar. E como é que nós vamos ser transformados? Fazendo o que ele propôs. São ordenanças. Se são ordenanças e eu descumpro, eu estou descumprindo uma ordem. Eu posso ouvir um amém, irmão? Só quem está entendendo nessa noite. Perdoe como você foi perdoado. Quem foi perdoado não sabe como foi, sim ou não? Então você sabe como perdoar. Essa é a pior parte. Mas agora vamos lá. Qual a diferença de pescador de peixe para homens? A gente consegue colocar alguns panoramas aqui. O pescador de peixe, ele tira o peixe da vida para a morte, sim ou não? O pescador de homens tira um homem da morte para a vida. Quando você começa a entender a proposta aqui, não era só sobre peixes que Jesus estava falando, ele estava falando da proposta maior espiritual do negócio. Eu não vim falar com você nessa noite sobre peixe, porque eu tenho certeza que não tem pescador aqui, pelo menos eu posso estar errado, mas eu não vejo conhecendo a vida de alguns. O único que gosta de pescar não está aqui ainda, que é o marido de Jaque. Ainda. Porque quando você pega em oração com ela, quando ela vem para o culto, quando ela começa a gerar transformações, nós estamos puxando a rede que ele vai vir. Nós estamos puxando o reino. Nós estamos trazendo ele. Ele começa a entender que as coisas funcionam, porque ele está vendo mudança. E qual é a necessidade, irmão, de um pescador de peixe? Ou para o seu sustento, ou para o seu lucro. Sim ou não? Sim, irmão. Um pescador de peixes, ele trabalha para o seu sustento, para a sua família, ou para o seu lucro. Um pescador de homens, ele trabalha para que o reino seja visto, e para que Deus seja visto nas pessoas. Não é sobre ele, é sobre Deus. Nós trabalhamos, irmãos, não para ter lucros. E hoje nós vemos muito isso porque o propósito do reino é trazer glória para Deus. Porque quando a glória é de Deus e não do homem, as pessoas olham e são atraídas para aquele propósito. Mas quando a pessoa está vendo a coisa funcionar e ainda fica na dúvida, será que é fulano ou ciclano? Por quê? Porque tem pessoas, como eu torno a dizer, que ele tem uma habilidade, como esse amigo do nosso irmão Magno e da Grazi, o cara tem uma habilidade de servir tremenda. Mas no final das contas, você não consegue chegar em Deus nele. Você chega nele. Ele é bom. Ele, nunca Deus. Mas quando você vê uma pessoa de Deus fazendo o que está proposto, quando você chega na pessoa e a pessoa não recebe a glória, ela diz, foi Deus quem fez. Não tem nada a ver com isso, a glória é dele. Só tive a oportunidade de servir, irmão. Sou tão grato como você. A pessoa fica sem eira e nem beira. Por quê? Porque tudo que o homem quer é segurar em algo para ser agradecido. E quando você sai e ela tenta agradecer, aí você vai dizer, se quer agradecer, agradece a Deus. Foi Ele quem me fez chegar aqui. Foi Ele quem me fez te servir. É Ele quem está me direcionando. A glória é de Deus. Esses são os pescadores de homem. Os pescadores de peixe, quando esses vêm, eles tomam a glória para si. O lucro é dele. A evidência é dele. Se alguém é bom, é ele. Por isso que tem muita gente, irmão, que não é que não são pastores. Não é que não são chamados.
é porque ainda estão fazendo o não mais. Não façam mais isso. O quê? Receber a glória para si. Querer o ônus, o bônus de tudo, e tudo sou eu, depois o meu quadro. Irmão, se nós estamos nesse lugar ainda, por isso que muitas pessoas ainda não conseguiram ver o Senhor. Por quê? Porque não tem glória de Deus no que nós estamos fazendo. Eu fico imaginando Jesus com aquela capacidade que tinha de tantos milagres. Ele mal sai, irmão, do deserto, depois de ser tentado. Primeiro impacto que ele recebe é ser servido. A Bíblia fala que os anjos vieram e serviram. Irmão, o que é que isso me mostra? Que se ainda não fui servido, como eu disse, naquilo que eu preciso, é porque ainda não resisti à tentação. Ainda não disse o não mais. Porque o primeiro e mais interessado em nos servir é o próprio Senhor. Porque Ele sabe que quando você faz um esforço por Ele, você tem a resposta dele. Isso te traz uma alegria, dizer assim, eu posso confiar. Eu vou continuar confiando. Mas se ainda não chegou a resposta, você acha que Deus se atrasou? Como a carona? Deus não se atrasa, irmão. Ele não se atrasa. Se não está chegando, irmão, é porque não chegou o tempo ainda, ou porque eu não resisti até onde deveria. Eu posso ouvir um amém? Vocês estão recebendo alguma coisa nessa noite? Vocês estão com o olho assim, está todo mundo parado. Um pescador de homens, irmãos, ele busca que a glória de Deus se manifeste, porque cada vez maior, ela atrai mais pessoas. A pastora Susan, ela falou, não estão aqui, devem estar cansados, dando atenção à filha. Eles viajaram também para Maceió ontem. A Brena e o Júnior. Ela tem recebido uma transformação, um impacto tão grande na sua vida, irmão, que ela não consegue ficar quieta, calada. As pessoas começam a perceber a mudança na vida dela, e isso começa a atrair outras pessoas para saber o que está acontecendo. Eram as pessoas que tinham um encontro com Jesus e diziam, vocês já viram, o profeta está por aí, a coisa está acontecendo, e o povo queria, cadê ele? A presença do Senhor na nossa vida precisa atrair outras. E quanto mais um pescador de homens levanta outros com o entendimento correto, esses outros que estão sendo levantados vão levantando outros. E cada vez maior é a glória de Deus nesse negócio. Pessoas satisfeitas não em homens, mas no Senhor. Pessoas que não têm carência de fazer para que pessoas sejam... pessoas reconheçam o que está fazendo. Eu falei para uma pessoa esses dias, muito triste, porque ele já tem uma dificuldade de fazer, mas não que ele não goste, ele gosta, mas ele quer que a pessoa reconheça, que a pessoa corresponda. Não que reconheça a pessoa necessariamente, mas que corresponda. E eu peguei e falei para ele algo bem interessante, esse é o nosso desafio. Mas tem alguém que faz isso na nossa vida também, o Senhor é assim. Ele nos serve, ele tem uma expectativa que nós correspondamos. Mas enquanto você estiver servindo a uma pessoa, dando o seu melhor para uma pessoa, ainda que ela não corresponda, a sua semente não é invalidada, porque Deus recebe. Você não fica sem. Quem fica sem, irmão, é quem não corresponde. E foi o que eu falei, eu disse, continua fazendo do jeito que você está fazendo. Tira só a expectativa do homem. Entenda. E como é que nós vamos conseguir tirar e continuar fazendo? Eu já vivi muito esse conflito, irmão. O desejo de ajudar é tanto, a vontade de ajudar é tanta, é tamanha. E quando você não vê a pessoa corresponder, você começa a frustrar. E em vez de frustrar, como é que Deus começou a me amadurecer nisso? Tendo misericórdia, dizendo, a pessoa está deixando de receber, porque Satanás ainda está enganando. E quando a gente começa a ir para esse lado da misericórdia, dizendo, não, na verdade é a pessoa que está perdendo. Se eu não tenho misericórdia dela, desperta. Não deixa meu coração esfriar. Se ela precisar, me dá a oportunidade de servi-la de novo, quantas vezes for necessário. Não deixa ela se perder. Aí a gente não vai ter tempo para estar murmurando, porque a pessoa não corresponde como nós queremos. Mas isso é fácil? Não. Aqui é que é o evangelho. Porque o peixe é fácil. Na hora que ele sai da água, você pega nele. Um milagre
precisa esperar se manifestar. Tem pessoas que já foram fisgadas, irmão. Só não manifestou o milagre ainda, mas vai ser manifesto. Se você continuar crendo, se você continuar gerando isso em oração, se você continuar em obediência, tem pessoas que estão provando a sua conduta, não mais a sua fé. Tem pessoas que só estão olhando a sua conduta. E quando elas forem convencidas, acaba esse argumento. E quando acaba o argumento, irmão, ou a pessoa nega por completo a Jesus, ou ela se rende. Mas ela não vai ter mais uma opção. Posso ouvir um amém? E para finalizar, esse poder que vai gerando nessa caminhada é tão grande, que no momento que Pedro deixa tudo, e a Bíblia fala que ele tem família, parece até um ato irresponsável, mas a Bíblia não relata em momento algum que Pedro ou a sua família teve necessidade de alguma coisa. Se a Bíblia não relata, é porque eles estavam supridos. Mas interessante, veio algo assim. Às vezes nós escolhemos o peixe, porque o peixe nos dá recurso e nos dá segurança de que temos alguma coisa. Já pescar homens, parece que não. Você não tem direito à glória. Você trabalha muito ainda, às vezes não é compreendido. Às vezes a pessoa não corresponde. E você vai aprendendo a se satisfazer no Senhor, você vai buscando no Senhor, e dele começa a aparecer coisas, irmãos. Eu tenho um testemunho para dar, mas eu vou deixar para dar mais para frente. De como Deus ele é criterioso nos detalhes, quando Ele quer corresponder àquilo que nós precisamos. Quando nós decidimos crer e ir até o fim, irmão. Mas tem coisas que é tão difícil ir até o fim, vai exigir muito de mim e de você. Que inclusive gera dúvidas às vezes. Será que é Deus mesmo? E depois a pessoa para de dizer, rapaz, não é que era. A glória é de quem? É minha? Termina indo para Deus. Porque foi Deus, não foi eu. Eu só acreditei, fui até o fim. E dentro dessa nossa caminhada, isso vai gerando uma comunhão tão grande, e a presença de Deus é tão grande, que isso nos torna um realmente, tão parecidos. Porque a pessoa chega para, vamos lá, vai dizer, Tati, você viu que fulano foi abençoado, tudo. E se vi. E você não está sabendo da bênção que eu recebi também, não? Não. Aí ela for para outra, vai dizer, mas eu também recebi. E você não recebeu a sua ainda não? O que é que isso vai terminar gerando? Vamos continuar, você vai receber a sua também. E isso cada vez mais vai nos tornando parecidos. Porque não tem espaço para fulano sim, eu não, fulano sim, eu não, fulano sim, eu não, fulano sim, eu não. Todos nós estamos sendo abençoados pelo mesmo Deus quando estamos juntos no mesmo propósito. Isso vai gerar um despertamento, porque se ainda não chegou a minha bênção, eu preciso fazer alguma coisa, eu. Porque se Deus está fazendo no meio, e eu estou no meio, eu não estou recebendo, eu preciso fazer alguma coisa. Posso ouvir um amém, irmão? E não gerar uma angústia, ou uma fuga, ou espaço, para que a gente volte a fazer o não mais, que é falar, julgar, mentir. E essa comunhão, ela se torna tão real, irmão, que eu quero dar 2 exemplos para você, e o louvor pode subir. Quais são os 2 exemplos? Quando Judas, ele chega com os soldados para atrair Jesus, a Bíblia fala sobre o beijo da traição, o beijo que Judas dá em Jesus. Eu sei que muitos sabem por que aquele beijo foi dado. Talvez alguns não. Mas o beijo que Judas dá em Jesus era um beijo de indicação. Porque Jesus era tão parecido com seus discípulos, e Judas faz um combinado com os soldados e diz, aquele a qual eu beijar, este é o Jesus. De tão parecido que ele era, não dava para dizer de longe, é aquele, qual? Com aquela roupa, todos estavam. Aquele que todos faziam. A semelhança era tamanha. Por isso que o beijo de Judas era necessário para dizer, a este que eu beijar, este é. O poder da comunhão. Tem outro fato que fala sobre isso? Sim. Jesus está ali naquele momento sendo preso para ser crucificado. Aí tem alguns que olham para Pedro. Disse, esse cara não parece com ele. Parece com o povo que andava com ele. Olha o jeito de falar, olha o jeito de vestir.
E foi nesta ocasião que Pedro nega Jesus. Mas ele negou, irmão, sobre um fato tão real, que as pessoas olhavam para Pedro e via Jesus. No jeito de vestir, no jeito de falar, no jeito de se portar. Essa negação, ela foi terrível. Por quê? Porque ele já era alguém que nem ele mesmo estava percebendo, porque tinha coisas dentro dele que ele ainda não tinha sido acessado. E eu costumo dizer, quando falo isso, é porque Pedro, ele já era além do que deveria ser, quando ele ainda estava aquém. Mas ele já estava parecido. Mas ele já estava avançando, quando ele deveria estar um pouquinho só mais atrás. Eu costumo dizer que Jesus vai atrás daqueles que erram, sim. Mas erram porque não sabem, mas Jesus sabe quem é você. Jesus sabe quem é você. Naquele momento ali, a única pessoa que não se conhecia era Pedro. Jesus conhecia Pedro. Pedro não se conhecia. Por isso que ele insiste também na sua vida, irmão. Não é porque você não quer Jesus. O que talvez ainda tenha gerado muita dificuldade não é porque você não quer Jesus. É porque você pensa de você algo que já deveria não pensar mais. E isso que você está pensando de você, algo que não deveria pensar mais, está te afastando do que Deus tem para você. Aí por isso que ele vai e volta lá. Ele vai e vai em você. E o interessante é que esse Pedro, que achava que estava tão preparado para tantas coisas em Jesus, na hora que Jesus encontra ele, irmão, essa daqui para mim é que é a máxima. Porque ele nunca nos deixa sem um norte. E eu acho que Pedro estava em parafuso, sem entender nada. Puxa, eu disse que matava e morria, fazia, acontecia. Como é que eu fujo só para uma pessoa olhar para mim e dizer, você parece com ele? Irmão, isso não é motivo para um cara tão valente como aquele. Vocês estão comigo, irmão? É tão pequeno, como pequeno é também quando nós olhamos para Elias. Quando Jezabel diz, vou te matar, meu irmão, o que era aquilo para Elias? Diante de tantas coisas que ele estava vendo Deus fazer. Mas tanto um quanto o outro tinham coisas internas que precisavam ser resolvidas. A de Elias também está escrito quando você vai buscar. Ele disse, quem sou eu? Eu sou melhor do que meus pais, por quê? Ele tinha um problema de paternidade ali mal resolvido. Ele não estava conseguindo acessar. Por isso que ele dizia, eu sobrei por quê? Só tem eu, só ficou eu. Quem sou eu? Aí é quando Deus fala, ficou só você não, irmão. Porque quando nós estamos no nosso dilema, nós achamos que estamos só no mundo. Mas quando Deus fala, ele se levanta a cabeça, olha, tem mais gente também. Calma, estou no controle. Satanás, ele quer fechar o cerco, mas quando Deus diz, abre os olhos, você percebe que Deus está no controle, irmão. É apenas um processo que precisa apenas de tempo e de atitudes para ser resolvido. Apenas isso. Aí Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas, Pedro, né? E fica aquela agonia. Na terceira vez ele disse, Senhor, não sei. Quem sabe é o Senhor, porque quando eu achei que sabia, eu cheguei à conclusão de que não sabia. Por isso aquelas três questões. Tem uma ministração que eu ouvi lá atrás, irmão, de um pastor amigo nosso, que ele traz essa afirmação para um poder de legalidade e confirmação. 3 negativas Pedro deu para Satanás e estava na mão. Jesus faz com que Pedro dê 3 afirmativas para que essas acusações do reino espiritual fossem canceladas. Isso sugere que para cada erro vai precisar de uma atitude de conserto correspondente para que no reino espiritual seja liberado. Posso ouvir um amém, irmão? Aí Jesus olha para ele e diz, Pedro, quando você se converter, apacenta meus cordeiros. Como assim quando, irmão? Como assim quando? Um cara que seguiu, fazia o que fazia, dizia que estava pronto e tudo. Aí Jesus norteia ele. Ei, sabe por que aconteceu? Eu vou te mostrar, porque você nem começou ainda. Você achou que você estava lá na frente. Não, você vai começar agora. Quando se converter. Posso ouvir um amém, irmão? Isso é possível comigo e com você, irmão. Muitos dos problemas que talvez estejamos enfrentando hoje, não é porque não amamos Jesus, é porque apenas não resolvemos o que precisamos resolver. E o pior, não é que temos coisas para resolver,
é quando achamos que não precisamos ou somos superiores a isso ainda. Por isso que vulnerabilidade é o tapete vermelho que nos dá acesso a Cristo. Vou dizer de novo. Vulnerabilidade é o tapete vermelho que nos dá acesso a Cristo. É sendo vulnerável. Senhor, tem alguma coisa errada e não é com o meu irmão, não é com o Senhor, deve ser comigo. Talvez nós vamos ouvir como ele acalentou a Moisés, dizendo: Moisés, este problema aí não é por causa da sua atitude, é porque o povo está se rebelando contra mim. E às vezes vai acontecer isso. Mas Deus, ele tem tanta bondade no seu proceder, que ele sabe quando nós estamos em dúvida. E quem está em dúvida, irmão, precisa dele não como caminho, mas como verdade. Por isso que ele não é só caminho, ele é verdade. Você recebeu alguma coisa nessa noite? Qual é o evangelho que nós estamos lidando, irmão? Eu fui para um extremo tão grande, irmão, que confesso para vocês que em meio a não querer glória, eu me afastei um pouco de onde deveria estar. Olha para o seu irmão e diga: nem tanto, nem tão pouco. Eu não queria tanto, que terminava deixando o que deveria me empenhar mais. O temor que foi gerado depois da besteira nas minhas caminhadas que cometi, de perceber que ruim é pensar além. Aí eu fiquei aquém em algumas posições. Por isso que ele não é o caminho do lado de lá ou o caminho do lado de cá. Ele é o caminho seguro que nos leva ao Pai. É um equilíbrio. E é nesse caminho, equilibrando, pisando aqui, que nós vamos alinhando com o Senhor. E eu louvo a Deus por isso, irmão, porque Deus é tão misericordioso com a gente, que eu confesso para você, eu acho que eu faço tão pouco. Mas chegar ontem naquela conferência, tantos pastores, irmão, tanto testemunho assim, poderosos. Quem estava lá, levanta a mão aí. Poderoso de ouvir aquelas coisas, né? Uma missionária que nós tivemos aqui, trouxemos aqui da África. O pastor que assinou a carta, que ninguém queria assinar para liberar ela para a missão, estava lá. Ela com 17 anos, ninguém liberava. E o pastor tomou aquela causa, liberou e deu um aval. E, irmão, a mulher está na África, fazendo uma obra poderosa. Será que esse cara teve importância? Ele começou a chorar lá. E foi aquele negócio assim tão lindo de você ver. Coisas, irmãos, que a gente só vai saber lá na frente. Mas uma das coisas que nós precisamos saber é que Deus está conosco. Não dá para não ter essa certeza disso. E naquilo dali, irmãos, os principais pastores que estavam ali, eu digo principais, porque foram os que foram convidados para ministrar, que estavam à frente do evangelho. Inclusive, o pastor André Magalhães, o presidente da Cibisa, mandou um abraço para todos vocês. Irmão, vocês não têm noção de como são amados. Mas por que são amados, irmão? O que é que vocês fizeram, talvez, para essa convenção? Mas quando a gente vai entender a história, é porque eles estão clamando e orando pela igreja de Sergipe já tem muito tempo. E quando eles chegam aqui e nos vê, eles sabem que isso é resposta de oração de Deus, irmão. E você ser abraçado como eu me sinto abraçado e honrado por homens, irmão, que estão fazendo tanto por tanta gente. E eu posso ter o privilégio de ser chamado de amigo, de ter abraço perto. E eu coloquei isso diante do Senhor, pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Eu não quero ser negligente a essas coisas. Não queira ser negligente, irmão, com quem está do seu lado. Não ache que você conhece tudo da pessoa que está do seu lado, só porque você está vendo ela todo culto, todo domingo. Você não sabe quem ela é. Quem tem visto Lina nos cultos esses dias? Quem tem visto? Levanta a mão. Ninguém, irmão. Você não vai ver mais Lina nos cultos, pelo menos por um tempo. Mas estava aqui de manhã, de tarde, de noite, com tia Jande, varrendo, limpando, pegando meus filhos, pegando SUS, ajudando um, ajudando o outro, levando aqui, levando ali, levando. Mas não está aqui. Mas está estudando missão, vai para a China, irmão. Servir ao Senhor, ela disse sim. Mas você já percebeu que ela deixou falta? Fez uma falta grande.
adianta murmurar ou chorar porque ela não está. Não, agora vamos impulsioná-la. Senhor, eu tive a oportunidade, eu sei como é que ela é bênção. Faz com que ela seja bênção para onde ela está indo, irmão. Ora, colabora, chega junto. Mas o tempo de aproveitar da pessoa que está do seu lado é hoje. E eu vou finalizar dizendo uma coisa. Nós estamos em transição em muitas coisas sobre Aracaju. Difíceis, decisões difíceis de tomar. Porque envolvem pessoas, envolve certeza que precisa ser tomada. Mas é essa decisão, irmão, que vai fazer com que o Evangelho se propague e alcance mais pessoas. É a gente recuar para poder se estabelecer definitivamente em coisas que já deveriam estar acontecendo. Se Deus quiser fazer um milagre no meio termo, Ele vai fazer. Nós chegamos perto de receber um milagre, muitos aqui talvez não sabem. Mas deve ter, sei lá, uns 4 meses atrás, que Aracaju ela foi visitada por pessoas que poderiam, em uma cartada, ter resolvido todo o nosso problema. Nós chegamos a olhar um terreno de 700 mil aqui em Aracaju, irmão. Ia ser de uma forma que só Deus faz. Mas a verdade é que nós precisamos nos estabelecer em um local por definitivo. E para que isso venha a acontecer, talvez nós precisamos fazer uma transição para um lugar mais barato, para que sobre e nós possamos dar entrada na carta que já está disponível para a gente. São transições fáceis de fazer? Não. Desconfortáveis? Mas quando nós olhamos para o Evangelho é porque nós poetizamos ele. Mas quantas vezes as pessoas chegavam no lugar, Deus arma a tenda e armava tudo. Demorava um pouquinho, desarma a tenda, vamos para outro canto. Arma a tenda, desarma a tenda, arma a tenda, desarma a tenda, arma a tenda. Até que um dia se cumpre. E eu fui convencido ouvindo pastores, irmão, que inclusive uns que para mim hoje é uma referência, o pastor Zé Nunes também. Quantas vezes ele mudou para estar no lugar que está hoje? E quando muda, vem uma ventania e derruba. Irmão, tem coisas que não dá para entender. Se você não estiver em Cristo, você vai junto. Mas depois nós vamos... A esposa dele vai vir aqui em novembro. Se ela der, se Deus colocar no coração dela, vai dar o testemunho. Mas eles construíram uma igreja, irmão, para mais de 1000 pessoas. Em 2022, eu acho, teve uma ventania lá, uma microexplosão em cima da igreja. O vento jogou tudo para baixo. Caiu tudo, irmão. E eles foram para os pés do Senhor sem entender nada. E a filha dele, uma das filhas, disse: papai, o Deus que nos deu vai dar algo melhor. E ele disse sim, amém, para aquela palavra. E nós conhecemos a filha dele, Foz do Iguaçu. Um ano exato depois, eles levantaram uma igreja, irmão, que hoje tem 1.500 pessoas congregando. Eles estão indo para 4.000, na verdade. 1.500 por culto, é isso mesmo. Que nesse último domingo agora, eles deram um comunicado para a igreja de que eles vão para o 3º culto do domingo, porque já não está mais dando conta. Eles tiveram uma problemática difícil de resolver. Imagina qual foi. No 3º culto ele não esperava que ia dar tanta gente. Faltou pão e suco para a ceia. E aí eles tomaram a decisão de casais dividir o pão, dar só um biquinho no gole, para poder todo mundo participar, como a proposta do Evangelho é. Mas nessa última enchente nós oramos por eles aqui. Porque a igreja, esta igreja que está indo para o 3º culto, foi inundada por completo também, irmão. Mas eles estão vivendo algo que eles nunca imaginaram viver. Depois de toda a provação e dificuldade que passaram, Deus aprovou a fé deles. O desejo do nosso coração como manancial é que você esteja orando, irmão. E se você faz parte desse povo, aquele que colocou a mão, irmão, eu tenho certeza que a bênção não é sobre mim, sobre a pastora, é sobre o corpo. E todos nós seremos providos e abençoados do Senhor. Amém? Você recebeu alguma coisa nessa noite? Eu vou pedir que o louvor ministre, enquanto a pastora sobe para ela finalizar. Vou deixar para você uma reflexão no último capítulo que eu quero ler, que está em João 13, o verso 35.
Vamos ler a partir do verso 33. João 13, 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Verso 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Verso 35. Com isso o que? Com essa forma de amar, com essa entrega, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Recomendação de Jesus, prática. Ele está dizendo, ó, vou me afastar um tempo, mas as pessoas precisam continuar me vendo em vocês. E a forma que eles vão ver é a forma como vocês vão se tratar. Como vocês se tratam, denunciar o Deus que você serve.